Graça e paz. Deus abençoe a todos. Não tenham medo. Não tenham medo é a palavra de Deus através do profeta Ageu. O profeta Ageu ministrou nos dias de Zorobabel, que era o governador da região da Judéia. Zorobabel era um dos descendentes do rei Davi, né? Era de linhagem davídica. Zorobabel era governador e Josué era o sumo sacerdote. Muitas pessoas, quando receberam autorização para retornarem para Judá, para Israel, Jerusalém, principalmente Jerusalém, ao fim do período chamado cativeiro babilônico, ao fim dos 70 anos, muitos não voltaram. Muitos insistiram, falaram, não, eu vou ficar, minha vida agora é aqui, eu posso viver a minha fé aqui onde eu estou também. Outros foram para outras regiões devido à liberdade que haviam obtido naqueles impérios. Mas uma parte significativa, uma parte expressiva retornou para a cidade de Jerusalém com a incumbência de reconstruir o templo, de restaurar o templo e também de organizar a cidade e restaurar as muralhas da cidade. Ageu aqui está profetizando especificamente para Zorobabel, que é filho de Sealtiel, e a sacerdote Josué, o sumo sacerdote Josué. Zorobabel é um descendente, ele é da linhagem do rei Davi, tá? E quando você inicia algo, né, principalmente quando há um retorno, um regresso, o povo viveu afastado da cidade de Jerusalém, e o que perpetua, o que fica na memória são os melhores momentos, a grandiosidade do templo, a cidade murada, a cidade fortaleza, a cidade com seus habitantes, a intensa vida. Depois de 70 anos, a visão não era tão bonita quanto foi no passado. E os mais velhos, que foram levados para o cativeiro ainda criança, quando viram o estado da cidade e quando viram o templo, ainda que um novo templo sendo reedificado, comparado com o que a grandiosidade do anterior, eles ficavam tristes e choravam, ficaram decepcionados, porque algo que está sendo restaurado à primeira vista não impressiona muito, algo que está sendo reconstruído, remodelado, à primeira vista ele não impressiona. O impacto, quando comparado ao objeto, ou à coisa em si, no seu esplendor, no seu melhor momento, ele parece uma versão bastante limitada. Nesse contexto de frustração, nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de egoísmo, nesse contexto de dificuldades financeiras, né? Dificuldades econômicas, dificuldades espirituais, Deus levanta os profetas nesse período pós-cativeiro para encorajarem os oficiais do povo e também convocarem o povo, de um modo geral, a completarem a reedificação da cidade e do templo em Jerusalém. Aqui diz que no 21º dia do 7º mês, a palavra do Senhor foi comunicada por intermédio do profeta Ageu, dizendo: formulai a seguinte indagação ao governador de Judá, Zorobabel, ao sumo sacerdote Josué e ao restante do povo. Dentre vós, os sobreviventes, quem se lembra de ter visto este templo na sua primeira glória? Comparado ao primeiro, não é como nada que os vossos olhos contemplam agora? Todavia, diz o Senhor, coragem, Zorobabel, coragem, ó grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Esforçai-vos todo o povo da terra, exorta o Senhor, e trabalhai com dedicação, porque eis que eu estou convosco, assegura o Senhor
dos exércitos. Está falando aqui da glória do primeiro templo, que é o Templo de Salomão. A glória do Templo de Salomão, a glória de Salomão, a glória de Jerusalém, era algo que povoava a mente, a memória e a imaginação dos judeus, até hoje, tá? Mas, na prática, esses que estavam retornando do cativeiro estavam vivendo e trabalhando numa cidade pouco habitada, com escombros, as muralhas com centenas de metros destruídos, e um templo que precisava ser completado. E em vias, ou nesse processo de preparação da reconstrução ou do término da reedificação, a impressão que estava na mente das pessoas é que não estava nada bom, não estava impressionando. A primeira mão não impressionava, porque muitas terras ainda estavam devastadas, abandonadas, as dificuldades econômicas eram muito intensas, o povo tinha que pagar impostos, tributos. Com os judeus, e entre os judeus, retornaram também muitos que aproveitavam a dificuldade para explorar o povo, para empréstimos, juros altos, tomar os bens, as propriedades. Havia uma série de irregularidades e de infrações à lei judaica naquele período, porque eram tempos muito difíceis. E em tempos difíceis, as pessoas revelam a sua natureza, revelam o seu caráter, revelam quais são os seus propósitos e quais são os seus objetivos. Temos vivido aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, tempos difíceis, tempos em que a aflição, a angústia, a ansiedade tem crescido na mente e no coração das pessoas. E depois de longas jornadas, depois de longos períodos de dedicação, de trabalho, de afinco, alguns podem estar pensando, mas foi muito empenho e o resultado é mínimo. Aqueles que estão envolvidos na atividade religiosa também, né? Meu Deus, mas será que é só isso? Não tem nada a mais? E, através do profeta Ageu, Deus encoraja o governador, o administrador da cidade, e também o, o sumo sacerdote Josué. Nós falamos que nesse período, com os judeus do cativeiro, vem uma nova instituição chamada sinagoga. Então, os judeus já estavam organizados em sinagogas, não só lá na Babilônia, como também passaram a se organizar dessa maneira na Judéia, ali no entorno de Jerusalém. As sinagogas, as pessoas se organizavam por ofícios, por atividade, por uma série de conveniência, devido à nova composição da sociedade, ficava mais fácil as pessoas se organizarem por grupos, por classe ou por atividade econômica, como é em todas as sociedades, inclusive nos dias de hoje, também nas igrejas também, tá? Algumas pessoas insistem, tem que estar todo mundo, todos somos irmãos. Não é o que se questiona. O que questiona é que é mais fácil as pessoas estarem nos grupos que correspondem à sua realidade social, à sua realidade econômica, né? Pessoas que estão vivenciando ali experiências semelhantes devido à posição, à atividade ou ao ofício. Então fica mais fácil organizar essas pessoas em forma através de igrejas, grupos, ou seja lá como for. O ser humano tem essa tendência de se organizar por afinidade. É o que acontecia lá também, mas o que era relevante aqui, o que era importante é que o templo judaico, ele é a essência da expressão da espiritualidade judaica. Viver sem um templo foi um desafio para eles por um período, e tem sido um desafio para eles através aí de séculos, através de praticamente quase 2000 anos, eles têm
se organizado e expressado a sua fé, as suas convicções, sem a oportunidade de expressarem plenamente as suas convicções através dos rituais estabelecidos pela legislação mosaica, né, que requer o templo, o sacerdócio, os levitas, uma série de atividades que exigem a estrutura física para ofertas, para sacrifício, para libações, e é toda uma complexidade aí que a Bíblia apresenta. E Zorobabel está enfrentando esta dificuldade como governador daquela região, daquela cidade. E o sumo sacerdote Josué também, porque esperavam muito e esse muito não parecia estar sequer de vistas, né, diante do processo que eles enfrentavam. Todavia, diz o Senhor, coragem, 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 trabalhai com dedicação. Essa é a chave. Esse é o caminho, é o trabalho. Não existe outro, tá bom? Os outros caminhos propostos aí não são os mesmos que estão propostos na palavra de Deus. O caminho proposto na palavra de Deus para o sucesso, para a realização, para a prosperidade, o caminho para se alcançar os resultados planejados, desejados, pela palavra de Deus, é o trabalho, é a dedicação, é o empenho, é um afinco, dia após dia, trabalhando, 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 e permitindo que Deus permaneça Deus. Olha o que diz o texto. Coragem, Zorobabel, coragem, Josué, esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta o Senhor, trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco, assegura o Senhor dos exércitos. A presença de Deus, a providência, né, a chamada providência divina, a ação regular e contínua de Deus, garantindo que os planos que ele estabeleceu, que as promessas que ele fez, se realizarão invariavelmente no decorrer dos anos, através das nossas vidas, em resposta à nossa fé, em decorrência da soberania de Deus. Triste coisa é quando os eventos propostos por Deus se realizam e se consumam, alcançam a vida daquela pessoa e ela não é encontrada fiel, não é encontrada em fé, não é encontrada numa situação de confiança. Por isso, o profeta exorta o povo a manter o bom ânimo, a boa disposição e não se render às dificuldades e não se entregar diante das dificuldades. Porque o que Deus prometeu, ele realizará. A presença de Deus nunca foi retirada. A presença de Deus nunca foi afastada. Não é Deus quem se afasta. Não é Deus quem se retira. Não é Deus quem muda de ideia. Não é Deus que faz uma curva na esquina e planeja uma outra rota. Quando isso ocorre, a responsabilidade é sempre totalmente e absolutamente nossa. Ainda assim, Deus que é fiel cumprirá o que se propôs. O que Deus não deseja, o que o profeta manifesta, é que essas pessoas que participaram por um período, com alegria, com dedicação, com sacrifícios até em prol da vida em comunhão com Deus, se deixem abater e sejam encontrados em falta quando Deus realizar de forma plena e absoluta tudo aquilo que prometeu. Ou seja, quando a fidelidade de Deus te alcançar, que você seja encontrado em estado de fé, em estado de confiança. Ainda que você esteja cansado, triste, abatido, isso não importa. O que importa é que o seu espírito esteja vivo e confiante, grato, sempre grato diante do Todo-Poderoso Deus. Vamos aqui ao que diz o profeta Ageu. Esta, pois, é a aliança que estabeleci com vocês quando
deixastes o Egito. O meu espírito está presente entre todos vós. Não temais, não temais. O Espírito Santo, eu prefiro a palavra que eu uso, eu gosto muito, é o espírito de vida e ressurreição. O espírito de vida e ressurreição, aquele que a tudo e a todos concede vida de forma gratuita e plena e absoluta, aquele que é o agente da ressurreição, aquele que a todos ressuscitará no dia de Cristo Jesus, ele está presente conosco. E Deus declara aqui aos judeus daquele período, ó, o meu espírito está presente entre todos vós, não temais. Ou seja, eu nunca abandonei vocês, é o que disse Deus. O meu espírito sempre esteve com vocês. Por onde vocês andaram, eu estive junto com vocês. Vocês nunca foram abandonados. E não é agora, e não é nesse momento que o serão. Ou seja, Deus não muda. Pois assim promete o Senhor dos Exércitos: em breve farei tremer os céus e a terra, o mar e toda a terra seca. Farei com que as nações estremeçam, e eis que elas trarão para cá os seus tesouros, e encherei esta casa com glória, assegura o Senhor dos Exércitos, porquanto toda a prata e todo o ouro a mim pertencem, afirma o Senhor. Portanto, o esplendor deste novo templo será ainda maior do que a glória do antigo, declara o Senhor desses exércitos. E neste lugar firmarei a minha paz, garante o Senhor Deus. A glória do segundo templo será superior, será muito mais abundante do que a glória do primeiro templo. As pessoas estão pensando sempre na manifestação, na revelação da glória, da Shekinah, que na inauguração do templo por Salomão preencheu os espaços, impedindo que os sacerdotes ingressassem naquele estabelecimento. A glória muito mais abundante que encheu, que esteve no segundo templo, é a revelação de Deus através da pessoa bendita de Jesus, o Cristo, a glória discreta, tá? Você está pensando em luzes, em uma intensa luz ofuscando a visão, como que uma nuvem de glória, né, invadindo os ambientes, dificultando a movimentação e a visão das pessoas. Essa glória superabundante e extremamente superior a todas as outras manifestações visíveis da glória de Deus é o Cristo de Deus, Jesus, o nosso Senhor. Nisso se cumpriu a palavra profética. E essa glória se manifestará novamente no futuro para toda a humanidade, para toda a humanidade. Essa é a promessa de Deus em Cristo Jesus. Essa é a promessa de Cristo Jesus para a igreja e para o mundo todo. Ele retornará em glória, e essa glória será suficiente e abundante para como que preencher toda a terra, ou seja, toda a humanidade contemplará de forma visível a manifestação da verdade de Deus, da vontade de Deus, do seu Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Para aqueles que estão enfrentando lá as suas dificuldades financeiras e tendo lá as suas dúvidas em relação a se será possível ou não o cumprimento ou a realização de tudo o que Deus prometeu, Ageu declara aqui: porquanto toda a prata e todo o ouro pertence a Deus, toda a criação pertence a Deus, tá bom? Toda a riqueza deste mundo pertence a Deus. Tudo que há neste mundo é para a glória de Deus, é para louvor da glória de Deus. Deus não é uma questão de poder realizar. Deus se compromete a realizar em favor daqueles que estão vivendo para o louvor da sua glória o suprimento a
toda capacitação, quer seja ela física, material, financeira ou espiritual. Não há falta em Deus. Não há impossibilidades em Deus. O poder realizador de Deus, o espírito de vida e ressurreição, o que realiza o impossível, a regeneração, o novo nascimento, a santificação, é o mesmo que atua sustentando o mundo. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Permaneça fiel. Permaneça confiante. Deus Todo-Poderoso suprirá tudo o que for, tudo o que é necessário para a conclusão da obra dele na sua vida. Deus é fiel e justo, e a palavra dele não falha, não volta atrás. Não tenha medo. A fidelidade de Deus, com toda certeza, vai te alcançar. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.